Você conhece alguma mulher que se arrependeu de ter divorciado? Se tem uma coisa que me deixa triste e decepcionada, é quando eu vejo que uma mulher já se perdeu. Não tem forças mais para sair de um relacionamento abusivo. E eu acho que definitivamente ela já morreu por dentro. Eu tô com um caso aqui que eu tô sentindo que a mulher tá prestes a desistir do divórcio. Eu conheço o homem antes dela vir ser meu cliente. E ele é um ser humano desprezível. Juro que eu não consigo identificar uma qualidade nessa pessoa. Ele é péssimo pai, péssimo marido, péssimo ser humano, arrogante, prepotente, grosseiro, mentiroso, quer levar vantagem em tudo, fútil, vazio, supérfluo, materialista, consumista. Juro, eu não consigo ver uma qualidade nele. E eu tô falando com propriedade porque eu o conheço. Eu conheço intimamente, não posso falar como, porque pode ser que ele se identifique. Ela não sofre violência física, tá? Mas o resto ela sofre todas. Mas a pior delas, e eu sempre falo, é a violência psicológica, que ela mata vocês aos poucos. A violência psicológica, ela te bate todo dia, ela te violenta todo dia. E o que acontece? Ela te destrói por dentro. Ela anula a sua identidade. Ela distorce a sua percepção sobre a vida. Porque vamos supor, olha, sabe aquela dentista que apanhou lá do Faria Lima? Olha pra você ver, ela estava sofrendo violência psicológica há tempos e não conseguia sair. É por isso que eu falo que às vezes a física não é a pior. Porque a física, ela vai te acordar, sabe? Ela dá um empurrão pra você sair da violência psicológica que você sofre há tantos anos. Porque a violência física é uma escalonada final de todas as outras violências que você sofre, né? É a última razão. Quando o cara começa ali já com algum tipo de agressão, hoje, né, a gente tá numa bolsa de laço, com todas as informações que a gente tem, com tudo que a gente vem trazendo, que a gente vem conversando, fica mais fácil da mulher se agarrar a um fato e perceber que aquele relacionamento não é pra ela. Porque quando isso não acontece, quando o cara é manipulador e ele vende uma imagem para a sociedade ou para as pessoas daquilo que ele não é dentro de casa, a confusão na cabeça da mulher é muito grande. Porque ele vai lá, humilha de todas as formas que você imaginar, desprezando, com ausência, com traições horrorosas que são praticamente vidas paralelas, humilhantes, em que todos sabem. E a pessoa não consegue sair dali porque ele manipula essa mulher o tempo inteiro. E aí, quando tem filho, isso agrava demais porque a sociedade adestrou as mulheres, né? Pra quê? Para que elas passem por cima de tudo em nome da família e dos filhos. E elas acham que permanecer num casamento, ela tem que passar por tudo por causa dos filhos, que vai ser melhor pros filhos. E é o pior erro que uma mulher pode cometer. Porque um casamento disfuncional destrói um filho. Essa criança que presencia todas essas violências que eu tô falando com vocês, vai deixar traumas nela bizarros. Porque ela vê a mãe sofrendo, vê o pai ausente, e ela tá crescendo, ela tá vendo o que o pai faz. Então, sim, os traumas dela vão ser bizarros. Porque se a mãe separa e ela vive a vida dela em paz, o resultado é completamente diferente. Não há problema em ter pais separados. O problema é você viver um relacionamento e você vê onde a sua mãe é humilhada, desrespeitada, destratada, onde você vai ver que é como se o casamento não existe. Como se a gente tá vendo algumas crianças falando, quando eu crescer eu quero ser mãe solo. Quando eu crescer eu não quero ter homens, eu não quero ter relacionamento. Por quê? Por conta das experiências negativas que elas viveram com os pais. E o pai é a nossa primeira referência masculina. Eu fiz terapia, gente, pra conseguir me relacionar pelo contrário, porque a minha régua de homem é altíssima. Porque meu pai é maravilhoso. Meu pai é um excelente marido, um excelente pai. Então, por exemplo, eu nunca me aceitei ficar num relacionamento onde eu sou trocada por qualquer coisa. Onde eu não sou prioridade. Eu nunca aceitei. Por causa da educação do homem que eu tive. Meu pai nunca trocou a família por nada. Meu pai nunca trocou minha mãe e eu por ninguém, por nada. Eu e minha mãe sempre fomos prioridade para o meu pai. Sempre, em todas as situações. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo por conta de traição, de bebida, de bar, de viagem, de mentiras. Eu nunca vi. Eu nunca vi. E quem conhece os meus pais sabe que eu tô falando isso aqui não é papo de internet. É verdade.
Eles brigam, meu pai é chato, tem a sabugice dele, minha mãe também. Coisas banais, coisas do dia a dia. Mas por desrespeito quanto à figura da minha mãe como mulher e a minha como filha, nunca presenciei isso. Nunca. Então ontem uma pessoa colocou na minha caixinha de perguntas se eu já tinha sido manipulada por algum homem tentou me manipular. Eu falei, tentou, mas não conseguiu. Outra coisa, eu nunca passei por um relacionamento abusivo. E aí eu falo com vocês, porque eu sou melhor que vocês? Porque não. Por causa da referência paterna que eu tive, da educação que eu tive. Eu não fui educada para casar, eu não fui educada para ter um homem, eu nunca fui educada para ser mansa, eu nunca fui educada para falar baixo. Eu sempre fui educada para buscar atrás dos meus sonhos, para investir na minha carreira, para ser uma profissional foda. E meu pai sempre falou comigo, e minha mãe também: os homens têm que transitar em volta de você, não você que tem que transitar em volta dos homens. E assim eu cresci, aprendendo que um casamento, que um relacionamento é parceria, é presença, é constância, é cuidado, é carinho e é respeito. Então, cuidado, muito cuidado. Se você está num relacionamento abusivo, desrespeitoso, tá, gente? Porque abusivo não é só bater, não. Tá? O bater é a última razão. É quando você já passou por tudo na vida e aí você vai apanhar. E é assim, é escalonado, tá? Porque você sofre ali todos os tipos de violência, controle, mentira, financeira, patrimonial, traição, tudo. Essa cliente que eu tô falando, ela sofre todos os tipos de violência. A única que ela não sofreu ainda é a violência física. E ela vai sofrer. Porque ela dá corda pra manipulação dele. E o narcisista ama a manipulação. Quando ele percebe que ele perdeu a vítima, que ele perdeu o controle sobre ela, ele vai usar da violência pra manter o controle. E eu tô tão incomodada com essa situação, tô tão preocupada com ela, que eu fui estudar, fui ler, pra tentar poder ajudar. Mas a maioria das pessoas tem muito medo do novo, né? O que vai enfrentar. Só que em 22 anos mexendo com direito de família, com mulheres, eu nunca tive uma mulher que se arrependeu do divórcio. Você conhece alguma mulher que se arrependeu de ter divorciado? Eu não conheço nenhuma. Todas as minhas clientes, todas, sem exceção de nenhuma, vira pra mim e fala assim: foi a melhor decisão da minha vida. Eu tava precisando, porque eu falo com vocês, né? Eu digo, você se prepare, porque se virar minha cliente, vai fazer parte da minha vida. Eu tava há muito tempo procurando uma ginecologista. O meu ginecologista foi o médico que fez o meu parto quando eu nasci, presta atenção. Foi ginecologista da minha mãe durante anos, e depois eu fui ser paciente dele. Só que agora ele aposentou. Eu tava precisando de uma ginecologista. Eu sou muito chato pra prestação de serviço. Muito chato mesmo. Porque eu não aceito que preste um serviço diferente da forma que eu presto. Com amor, com dedicação, com carinho, com cuidado, com estudo, com atualização. Então, eu sou muito chato com prestador de serviço. Deve ter uns 2 anos que eu tava procurando uma ginecologista boa. E aí, uma maravilhosa veio ser minha cliente. Eu não sabia se ela era uma ótima profissional, mas eu gostava muito dela, do jeito dela. E como ela é minha cliente, falei, e eu sempre empodero as mulheres, gosto de dar prioridade ao trabalho das minhas clientes. Falei, fulano, você faz só parto ou você também, né, trabalha com ginecologia geral? Ela trabalha com ginecologia geral. E fui, segunda-feira, ser atendida por ela. Perfeita, maravilhosa, adorei. Quem precisar de ginecologista em Belo Horizonte, me chama que eu vou indicar ela, porque ela é perfeita. E ela falou exatamente isso: Raquel, por que eu não tomei essa decisão antes? Eu estava ali por causa dos meninos. Aí na segunda ela estava me falando como que os meninos estão melhores. Ela falou que o filho dela, o menino mais novo, ela nem via ele, porque ele ficava só trancado dentro do quarto, por causa que ele tinha aversão ao pai. Das discussões, das brigas, das ausências, da falta de respeito. Nunca apanhou não, tá? Mas o menino só ficava trancado dentro do quarto. Agora o menino janta, o menino conversa, o menino brinca, ele participa de tudo, ele vai dar boa noite pra ela na cama, ele beija ela, ele conta sobre a vida dela. Olha o mal que esse homem estava fazendo dentro de casa para os filhos. E ela enganada, achando que estava ficando ali por conta dos filhos. Então, mulheres, não fiquem em relacionamento por conta dos filhos. Que você pode estar destruindo a vida dos seus filhos. Confie em mim, uma pessoa que trabalha há 22 anos com isso, que estuda sobre isso e que já viu de tudo acontecer.